e ele estará nos trazendo uma palavra nesta noite, amém? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Gostaria de ler com os irmãos que estão aqui na igreja, que estão acompanhando essa live nos seus lares, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Lucas, no capítulo de número 7, no versículo de número 11. Você que está na sua casa, pegue a sua Bíblia, abra ela no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 7, versículo 11. Diz assim o texto: pouco depois, ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim, e seus discípulos em uma grande multidão o seguiam. Quando, perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto, filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Logo que viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Aproximou-se Jesus, tocou no caixão e pararam os que o levavam. E ele disse: moço, eu te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Então o medo dominou a todos e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E essa notícia se propagou-se por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Se você analisar, no versículo 1, o texto diz que uma grande multidão seguia a Jesus. E no versículo 12, diz também que uma grande multidão da cidade acompanhava aquele cortejo, aquele sepultamento. Jesus, ele está saindo de Cafarnaum, após ele realizar um milagre, a cura de um oficial, de um centurião. Cafarnaum ficava a mais ou menos 5 quilômetros da cidade de Naim. Naim ficava a 30 quilômetros da cidade de Jerusalém e ficava a 10 quilômetros da cidade de Nazaré. Em Nazaré, Jesus não foi muito bem recebido. E ele diz uma palavra que é muito conhecida por todos nós: um profeta não é recebido muito bem dentro da sua própria casa. E ele não fica muito tempo em Nazaré. Ele segue viagem para Cafarnaum. E para que ele não tivesse que voltar por Nazaré, ele faz um percurso, um itinerário diferente. Porque Naim era uma cidade do interior de Israel. Uma cidade que ficava no pico de umas montanhas. Nós podemos até falar que era um vilarejo. Uma cidade pequenininha. Era muito difícil, pela sua localidade, alguém ir para Naim. Era uma cidade pouco procurada, por ser também no interior, mas o maior agravante era que ninguém gostava de subir a montanha para ir para Naim. Mas Jesus, ele muda o itinerário dele. Ele muda o percurso da viagem. Já que em Nazaré eles não gostam de receber Jesus, ele vai dar uma volta em Naim. Eu aprendo que Jesus, ele é muito educado. Jesus, ele é um Deus tão bom que ele bate na porta do coração. O inimigo já chega bagunçando com tudo, quebrando com tudo. Jesus, ao contrário disso, ele só entra no coração daquele que dá lugar para ele entrar.
E oh, coisa boa, Márcio, é quando nós deixamos Jesus, Ele fazer morada no nosso coração. Coisa boa é quando Jesus Ele entra e faz morada através do Espírito Santo no nosso coração. Mas Ele começa a subir aquelas montanhas, e o que eu acho incrível é que a multidão que via os milagres de Jesus está acompanhando Ele. A multidão que gosta de estar com Jesus, que gosta de ouvir a mensagem que Jesus pregava, que gostava de sentir o calor humano também, porque Jesus era uma pessoa muito bondosa, muito carinhosa. Ao contrário de algumas pessoas que dizem que ele era rude, não, ele era carinhoso, ele era amoroso, ele era um benfeitor. E quem aqui não gosta de estar próximo de pessoas carinhosas? Quem aqui de nós não gosta de estar próximo, presbítero Josué, de pessoas que têm um calor humano incrível, que têm um coração bom? E eu quero chamar a tua atenção para você que está aí nos assistindo, que havia uma multidão que estava com Jesus. E essa multidão que estava com Jesus era uma multidão que proclamava a vida, era uma multidão que proclamava os milagres, era uma multidão que estava acostumada a glorificar a Jesus por tudo que ele havia vindo fazendo em Israel. Mas o contraste, queridos, é que lá naquela região alta de Naim, estava uma mulher descendo para sepultar o seu filho, porque o vilarejo era tão pequeno que não havia espaço para sepultar os mortos. Então ela está descendo agora no segundo cortejo da sua vida, porque o seu marido já havia morrido, e toda a sua esperança estava depositada no seu filho, porque o contexto judaico ele é muito difícil para as mulheres. A mulher dependia exclusivamente do seu marido, e quando o seu marido morria, toda a sua esperança estava depositada no seu filho. O seu filho queria sustentar a casa agora no lugar do pai. O filho queria assumir todas as responsabilidades, e agora a esperança que ela tinha se foi. A esperança que ela tinha deixou ela vacante, sozinha. E ela está descendo com o seu segundo cortejo, no segundo sepultamento da sua vida. Queridos, você que está ouvindo esta mensagem, eu quero chamar a sua atenção, porque a nação brasileira está vivendo este contexto. O contexto de pessoas que hoje estão jejuando, clamando para que Deus intervenha quanto a esta pandemia, quanto a essas notícias que esta mídia corrompida está cuspindo no nosso rosto. Mas há uma multidão que está clamando a Jesus. Há uma multidão que está adorando ao Senhor neste dia. E há uma multidão nesse país que está descendo de um cortejo de morte. Existe uma multidão neste país que todas as notícias são as mais piores e catastróficas possíveis. Um conselho, se eu pudesse dar aqui, pastor, para os membros dessa igreja e todos que fazem parte do Face desta igreja: desligue a sua televisão. Desligue um pouco a sua televisão nesses dias. Cancele um pouco esta tal de Rede Globo. Cancele todos os meios que estão te dando notícias ruins. Porque o Senhor está indo até o teu lar hoje com uma multidão de anjos celestiais, através da pessoa do Espírito Santo, para renovar as tuas forças, para te dizer que Ele está no controle de tudo, e que toda esta situação está no controle das mãos do nosso Deus. Há uma multidão
que está vindo até nós com todos os tipos de notícias ruins, mas está também uma multidão através das lives, pastor. Há uma multidão, meus irmãos que estão aqui, que está jejuando, que está orando por essa nação. E se prepare, porque quando Esther e Mardoqueu fizeram um propósito lá no livro de Esther, você pode ler na sua casa. Quando Mardoqueu junto com Esther falaram, nós vamos jejuar. Nós vamos jejuar. Pastor, hoje eu vi um desigrejado no Face, criticando o jejum que a igreja está fazendo. Não ouça essas pessoas. Porque é bíblico. O jejum que Esther fez está onde quando as pessoas criticam? Jesus, através de Jonas, falou para a cidade de Nínive, todos irão jejuar. E o contexto de Nínive, para quem está me ouvindo aqui, era o contexto de destruição. Jonas chegou lá em Nínive dizendo, acabou o tempo de vocês, vocês vão morrer. O rei ajunta toda a nação de Nínive, que era muito grande, e todo homem e mulher, desde o maior até o menor, crianças, inclusive animais, jejuaram. E sabe o que aconteceu? Deus revogou a história, Deus revogou o decreto, e Ele disse nos altos céus, agora Nínive vai viver. Deus está mudando o decreto nesse país, porque é uma igreja que está orando ao Senhor. Há uma igreja que está clamando ao Senhor, e há uma batalha espiritual travada, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, o juiz desta batalha é o nosso Deus, e sabe quem é o Filho de Deus? É Jesus, que é o nosso advogado. Então esta batalha a igreja já ganhou, e nós sairemos dela vitoriosos, para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Nós já podemos ver as notícias que estão saindo e circulando. O meu amigo, o pastor Oséias Benones, está curado do coronavírus. Outra amiga minha está curada, uma irmã do Vila Barros, do nosso ministério, está curada. Deus está intervindo e mostrando para a igreja brasileira que Ele está no controle de todas as coisas. E a multidão desce e se encontra com Jesus. E isso aqui eu acho incrível, eu acho extraordinário. O encontro de uma multidão que trazia morte e o encontro de uma multidão que trazia vida. Há uma multidão descendo, consolando uma mulher, e há uma multidão subindo, trazendo a alegria do Espírito Santo para a cidade de Naim. E deixa eu lhe dizer uma coisa, quando há esse encontro entre a morte e a vida sempre prevalece. A vida sempre prevalece. E Jesus, com muito carinho, eu acho Jesus assim, bem discreto, sabe? Passou do lado daquele caixão, né, porque o esquife é um caixão. Passou do lado daquele caixão e tocou. Meu irmão, ele tocou, presbítero Josué. A multidão está vindo, Jesus está olhando, uma multidão atrás dele, os discípulos, outra multidão que está triste. Jesus olha para aquela mulher e diz, mulher, não chores. Ah, meu irmão, todos nós aqui já estivemos em um velório, e nós sabemos o quanto é difícil. É até difícil para nós chegar na pessoa e dizer, não chora. Mas ali, era o autor da vida. Ali, era quem poderia fazer aquele moço voltar à vida. Talvez se fosse eu lá não diria, porque eu não teria certeza se conseguiria ressuscitá-lo. Mas era Jesus que olhou para aquela mulher, se encheu de íntima compaixão e disse, não chores.
Deixa eu lhe dizer algo muito sério, você que me assiste através dessa live, o Senhor me disse nessa tarde, que tem muitos membros desta igreja, que estão enfrentando crises de ansiedade, porque não podem sair de casa, não estão aguentando mais, presbítero Josué, estão entrando em crise. Deus está mandando lhe dizer esta noite: aquieta o teu coração, não chores, porque o Senhor nosso Deus, através da pessoa bendita do Espírito Santo, está tocando o teu coração nesta noite, e lhe acalmando, tocando nos teus sentimentos, controlando as suas emoções, e lhe renovando, através da pessoa bendita do Espírito Santo. Talvez esses dias você tenha chorado dentro do seu lar, não está aguentando mais todas essas notícias, toda essa situação, mas Deus está dizendo para você hoje: não chores, eu cheguei hoje e vou lhe dar a vitória em nome de Jesus. Aleluia. Seja curado dessa ansiedade, meu irmão. Seja transformado nesta noite pelo poder da palavra de Jesus, pelo poder da palavra de Deus. Não chores, porque aquele que tem a vida, o detentor da vida, ele pode atravessar aí na sua casa neste momento, e lhe tocar e lhe curar. Olha como é incrível o poder de Deus, presbítero Josué, irmãos que estão aqui. Nós estamos aqui olhando esta igreja vazia. Nós estamos aqui com saudade dos irmãos. Nós entramos aqui para fazer essa live e dar uma saudade de ouvir o grupo das irmãs, o grupo de jovens, o grupo de adolescentes. Mas olha que coisa incrível. Nós estamos há quantos dias já? Vai dar 20 dias de oração já. Vai dar 20 dias que nós estamos orando. Já vai fazer 3 semanas que nós estamos fazendo lives aqui. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não sei você, mas como dentro da minha casa eu tenho sentido a presença do Espírito Santo me renovar. Deixa eu lhe dizer uma coisa para você que está na sua casa, com saudade desta igreja, com saudade deste povo, com saudade de estar conosco aqui adorando ao Senhor. O Espírito Santo tem cuidado de você, aleluia. O Espírito Santo tem cuidado da tua família. Não se desespere, faça uma oração juntamente conosco hoje, às 23 horas. Às 23 horas e 50 minutos, se você ainda não orou, eu te faço um desafio: dobre o teu joelho na tua casa hoje, e você verás a diferença que será através da oração dos justos. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a oração é a única ferramenta que eu oro daqui do Brasil, e no exato momento, Deus abençoa alguém lá no Japão. A oração viaja mais rápido do que a velocidade da luz. Eu oro aqui, Márcio, nós falamos aqui, e neste exato momento, pessoas que estão acompanhando através desta live, estão sendo cheias da pessoa bendita, do Espírito Santo, porque só Deus pode fazer estas coisas. E Jesus tocou no esquife, e quando ele toca no esquife, ele dá uma afastada. Ele toca e diz: moço, levanta-te. Moço, levanta. Eu fico imaginando alguém batendo assim, se fosse o nosso caixão. Abre aqui. Oh, aleluia. Abre aqui. Alguém assustado, que isso, rapaz? Que negócio é esse? Jesus dizendo: abre o negócio aí, rapaz, abre o Remifly, o rapaz está vivo. A palavra de Deus diz que Márcio, ele se levanta, se assenta sobre aquele caixão, e uma alegria muito grande invade aquele lugar. E a palavra de Deus diz que também um temor. Oh, todo mundo parou e falou: rapaz, que negócio é esse? Talvez para quem estava incrédulo,
olhou aquilo, se assustou. Deixa eu lhe dizer uma coisa, muita gente vai se assustar com o que Deus vai realizar nesta nação. Pessoas, presbítero Josué, vão ficar espantadas quando começarem a ver a notícia, os jornais dizendo, as igrejas estão enchendo. Eu vou dizer isso aqui, não se assuste. Não se assuste. Alguém vai dizer, ué, o templo de Umbanda está fechado. Por quê? Estão indo todo mundo para a igreja. Aquele que era ateu vai começar a falar, rapaz, eu vou lá na igreja ver o que está acontecendo. Quando ele entrar dentro da igreja, ele vai ver algo extraordinário aqui acontecer. Ele será liberto e o Espírito Santo encherá a tua vida. Todo aquele que estava morto até hoje, o Senhor irá ressuscitar, o Senhor irá transformar, e nós nunca vimos o que veremos, um grande avivamento acontecendo no nosso meio. Eu nunca vi, estou terminando, o que eu vi esses dias, um vídeo. Irmãos da Presbiteriana, irmãos da Batista, Assembleianos, Brasil para Cristo, Deus é amor, todas as igrejas do Brasil unidas em um só propósito. O que é isso? Se não era providência divina para isso acontecer, porque a igreja vai se unir e nós entraremos como nação eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que não éramos povo e agora somos povo, nós que não tínhamos misericórdia e agora alcançamos misericórdia. Nação brasileira, igreja do Parque Primavera, o Senhor escolheu uma nação lavada, remida pelo poder do Espírito Santo, e daqui uns dias o Senhor está ressuscitando os mortos. O Senhor está ressuscitando aqueles que estavam desanimados e tristes. E deixa eu lhe dizer uma coisa para mim finalizar. Se prepare, irmão, porque o arrebatamento da igreja nunca esteve tão próximo de acontecer. A qualquer momento nós iremos ouvir os sons da trombeta soar. Nós seremos arrebatados. Lá no céu, pastor, não tem coronavírus. Lá no céu não tem fome, lá no céu não tem intrigas, lá no céu não tem tristeza, lá no céu não tem ansiedade, não tem depressão, lá no céu não tem cansaço. Sabe por quê? Este corpo mortal será absorvido pela imortalidade e nós entraremos no céu, receberemos uma pedrinha com o nosso novo nome e adoraremos ao Senhor Jesus por toda a eternidade. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Posso terminar com uma ilustração rápida, pastor? Essa ilustração é até um pouco engraçada, e eu gostaria que você prestasse atenção. Tinha um rapaz que trabalhava numa fazenda, e esse rapaz tinha uma doença, Márcio. Sabe qual que era a doença dele? Era uma doença chamada preguiça. E ele falou assim, eu quero morrer. Comprou um caixão para ele, contratou uns amigos e falou, fecha o caixão e me enterra. E o povo saiu daquela fazenda, atravessou o vilarejo, com aquele rapaz dormindo dentro do caixão. Aí um fazendeiro, que era o dono de onde ele trabalhava, olhou assim aquela cena e falou, mas o que está acontecendo aí? Alguém disse, é seu empregado lá, que aquele preguiçoso, ele falou que quer morrer. Aí o patrão falou, abre aí esse caixão. Aí o patrão abriu o caixão assim, falou, rapaz, estava dormindo já. Falou, meu senhor, vou bater um papo com você aqui. Eu te dou 2 sacos de arroz, para você começar a sua vida. Dou 2 sacos de arroz, você se levanta aí desse caixão e começa a ganhar a sua vida própria. Olha que é difícil alguém dar 2 sacos de arroz assim de graça. Você topa? Ele falou, eu topo, meu senhor, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Esse arroz, ele está com casca ou sem casca?
Aí o patrão falou: tá com casca. Ele falou: pode me enterrar, que eu não quero fazer mais nada. O que nós aprendemos com isso? A oportunidade de Deus está aí. Falando metaforicamente, Deus é o fazendeiro, e Ele já deu 2 saquinhos de arroz para nós fazer a nossa vida. O que significa isso? Palavra e oração. Deus nos deu tudo. Não seja o rapaz que quer ser enterrado vivo, porque hoje o Senhor nos ressuscitou através da sua palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Vamos